TV ACM e hoje a gente vai fazer uma entrevista super bacana. A gente vai entrevistar o nadador, campeão pan-americano e atleta olímpico Leonardo de Deus. Boa tarde, Léo, tudo bom? Boa tarde, pessoal da ACM. Léo, eu queria falar um pouquinho do Pan-Americano. Para quem não sabe, o Léo ele ganhou a prova de 200 metros nado borboleta no Pan-Americano, porém, por conta de um patrocínio indevido que tinha na touca dele, ele foi desclassificado. Enfim, depois de muita luta, ele conseguiu recuperar essa medalha. Léo, o que você sentiu nessa hora, numa aflição? Você viu ali a medalha indo embora, saindo da sua mão. Como é que foi isso? Era meu primeiro Pan-Americano, eu era um atleta, um dos mais jovens da seleção. Então eu acho que eu, na hora lá, eu fiquei meio que assustado, eu não acreditava que eu tinha sido campeão no meu primeiro Pan-Americano, eu fui campeão e eu perdi a medalha. Isso? Eu esperava porque eu estava treinando forte, eu estava preparado, mas eu não esperava do jeito que foi, né? Toda a confusão, mas eu acho que deu tudo certo e isso é uma coisa que tem males que vem para o bem. Eu acho que me fez ficar um pouco, aparecer mais um pouco, mas então o que importa é que a medalha veio pro dono, ficou pro dono dela. Foram uns 10 minutos assim mais longos da sua vida? Eu vou falar que foi mais de 10 minutos, acho que foi 40 minutos que paralisou a competição toda, mas a delegação brasileira toda estava do meu lado e depois os árbitros viram que eles tinham errado também e deu tudo certo. Que bom. Enfim, a gente falou do Pan-Americano agora, que aconteceu em 2011. Eu queria voltar um pouquinho no passado, falar do início da sua carreira. Ô Léo, como é que você entrou para natação e qual foi o momento da sua vida que você falou: não, é isso que eu quero para mim, eu quero me tornar um atleta profissional? Então, a minha carreira começou quando eu tinha uns 12 anos de idade, em Belém, quando eu morava ainda lá em Belém. Eu comecei a nadar Você é matogrossense, né? Sul-Mato-Grossense, isso. Mas eu morava em Belém, eu comecei a treinar no Clube do Remo, foi a minha primeira equipe. E eu comecei porque eu sempre praticava natação com minha mãe sempre foi a pioneira que me botou na natação. Então eu quis seguir esses passos e eu comecei a gostar e eu decidi que eu queria me federar, tudo. Mas primeiro eu comecei, era só brincadeira, era só porque eu era garoto, eu gostava, mas aos 15 anos eu tive essa decisão quando eu fui para o Minas Tênis Clube, que era isso que eu queria da minha vida, era um atleta profissional que eu queria ser e um medalhista olímpico. Então eu estou nessa vida até hoje em busca do meu sonho. Bacana, Léo. Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal de casa como é que é esse dia a dia de um atleta profissional. Se você é nadador, mas enfim, você faz musculação, quantas vezes por semana você treina, enfim, conta um pouco dessa rotina pra gente. Então, é uma rotina bem puxada, eu treino de segunda a sábado, eu malho 3 vezes por semana e eu treino 2 períodos, de manhã e de tarde, todos os dias. Todo dia? Então é bem corrido, eu não tenho muito tempo para fazer muitas coisas que um garoto normal de 21 anos faz. Tipo o que, assim? Qual é uma coisa que você gostaria de fazer, porém por conta da sua profissão você ainda não pode? Eu acho que viajar, poder aproveitar mais a vida do jeito que um garoto de 21 anos quer aproveitar. Então eu acho que eu amadureci muito cedo, eu acho que eu tomei minhas decisões muito cedo. Por conta dessa responsabilidade? Por conta da responsabilidade do esporte. Porque eu fiquei sabendo que sua mãe era professora de história e ela começou a fazer nutrição justamente para te auxiliar aí no seu cardápio, porque eu fiquei sabendo também que você é chegado numa pizza, num fast food, enfim, como é que é essa relação em casa? Então, minha mãe era professora de história e ela optou por deixar de lado e começar a partir da nutrição, até para me apoiar, para poder me supervisionar, assim, do ladinho. Então eu acho que toda a minha família está junto comigo. Minha mãe na parte da nutrição, meu pai na parte de assessoramento, minha irmã na parte de jornalismo. Então eu acho que todo mundo na minha família, a gente sempre esteve muito junto. Agora minha namorada também me apoiando. Então eu acho que isso está sendo fundamental para o meu crescimento dentro do esporte. E vem cá, Léo, nesses 9 anos de carreira, já aconteceu algum fato engraçado, assim, algum mico durante alguma competição? Já foi em 2006, na minha primeira seleção brasileira de categoria, quando a gente foi para a Argentina competir, eu nadava a prova de fundo ainda, eu nadei a prova de 1.500 metros livre, só que nessa prova eu nadei 1.600. Então na hora que eu nadei, era para eu bater na parede no 1.500 e parar, só que eu virei. Você contou errado, mas eles não avisam? Eles avisam, só que eu viajei, meio que viajei mesmo.
E eu era novo ainda, então eu comecei a nadar. Tava empolgado ali. Comecei a nadar e eu vi a seleção brasileira toda em pé. Na hora que eu tava nadando, tava todo mundo sentado, sem torcer. Aí nos últimos, quando eu tava fazendo os 1.600, todo mundo levantou, fazia assim. E eu pensava que eles estavam torcendo por mim e acabou que o meu 1.600 foi mais rápido que o meu 1.500. Então quando eu cheguei, eu ainda fiquei em terceiro na prova nadando 1.600 metros. Não, mas peraí, você... eu venci a prova, eu venci a prova, mas como eu fiz 100 metros a mais, eu ainda cheguei em terceiro. E subiu no pódio em primeiro. Subi em primeiro, Mas foi bem engraçado, toda a seleção acho que lembra ainda desse acontecimento na minha carreira aí. É a parte mais engraçada, acho que foi a maior besteira que eu já fiz já dentro da piscina. E vem cá, por que você parou de... Você falou que você estava nadando 1.500 metros, né? Por que você deixou os 1.500 de lado e começou a nadar provas de 200, que é meio fundo? Então, quando a gente é mais novo, a gente nada todas as provas. Pra ver o que se adapta. Pra ver qual você prefere nadar, qual você fica especialista. Então, acho que eu me adaptei mais nas provas de borboleta e costas. Foram as que, a nível mundial, meu resultado é melhor, tanto é que hoje eu estou em top 10 do mundo, tanto no 200 costas quanto no 200 borboleta, então acho que eu fiz a escolha certa, né? Por falar em 200 borboleta e 200 costas, você está indo para as Olimpíadas agora justamente para competir nessas duas provas, é uma das grandes promessas brasileiras de medalha. Eu queria que você falasse um pouco dessa expectativa, se já está dando aquele friozinho na barriga, como é que tá? Então, minha primeira Olimpíada, né? Eu acho que tudo quando é a primeira vez a gente fica mais nervoso. Mas eu acho que eu estou preparado, eu estou treinando forte, eu estou mais forte, eu estou na melhor da minha forma, então eu acho que não tenho com que me amedrontar. Minha primeira Olimpíada, eu acho que eu estou preparado. A minha equipe, o Pro 16, está fazendo um trabalho bem forte. Lembrando que o Pro 16 é uma equipe que foi o César Cielo que montou, né? Tem mais quantos nadadores? São 8 nadadores no total, então eu acho que é uma equipe muito forte. Meu técnico Albertinho, a gente está fazendo um trabalho forte. E mesmo por ser minha primeira Olimpíada, eu acho que eu estou pronto, eu quero ir lá para fazer bonito. E eu sou um dos mais novos também da seleção brasileira, mas eu acho que não deixo isso me abater não, eu acho que eu fico mais destemido e eu vou para cima do mundo, né? Eu sempre brinco, eu quero dar a cara para bater, eu quero estar lá, quero nadar abraçado com os melhores do mundo e buscar o melhor resultado para o Brasil. Eu espero que todos estejam torcendo por nós, né? E acho que nós vamos fazer bonito. E vem cá, você tem assim alguma superstição, alguma coisa, ou algum amuleto, alguma coisa que você sempre leva para as Olimpíadas? Para as Olimpíadas não, desculpa, para alguma prova? E que vai levar para as Olimpíadas? Então, eu tenho um anjinho pequenininho que eu sempre levo comigo, que eu falo que é meu anjinho da guarda, sempre me protege. E também tem uma pedrinha que eu tô levando junto também, e eu acho que esses são meus 2 amuletozinhos da sorte que eu levo para todas as competições e vem me dando sorte, né? Eu espero que, assim como foi no Pan-Americano, no meu primeiro Pan-Americano eu fui medalhista de ouro, eu espero também na minha primeira Olimpíada ter um resultado excelente como foi meu primeiro Pan, mas sem o susto da touca. Com certeza, né? E vem cá, eu queria que você deixasse agora um recado para essa garotada que está começando a praticar o esporte, que está começando na natação e tem o sonho de se tornar um atleta profissional assim como você. Eu acho que o esporte a gente começa desde pequenininho. Eu acho que nós temos que praticar esporte, eu acho que as crianças têm que praticar esporte. E é uma vida saudável, é uma vida que você vive ativo. E eu falo que você pode chegar lá, você pode ser um atleta de alto nível, pode estar entre os melhores, da mesma maneira que eu, quando era pequenininho, novinho, desde os 12 anos acreditava que eu podia estar na Olimpíada e hoje eu estou. Você acreditava mesmo? Então é isso que eu sempre falo, você tem que acreditar, tem que correr atrás, que é possível. É só você ter força de vontade, se dedicar bastante que você é capaz. Se você acreditar, você pode. Bom, Léo, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, dizer que para mim é uma honra poder entrevistar um atleta do seu nível e eu quero, em nome da CM São Paulo, te desejar muita sorte nas Olimpíadas de Londres e que você realize o seu sonho e traga essa medalha olímpica aí para o Brasil. Obrigado, eu quero agradecer também a oportunidade de estar falando um pouquinho com a CM São Paulo aí, pela oportunidade de estar expondo um pouquinho da minha vida, da minha carreira, então obrigado aí, CM, valeu. E fiquem na torcida pelo Brasil. Assim, vida pra você.